Devo estar enganando mais ou menos 42 anos nessa brincadeira. Acho que dá para tocar o barco. E, Fernando, então já nesse clima que a gente está, falta aí menos de 50 dias para a Copa, dessa sua experiência que você traz desses 42 anos, o Brasil continua chegando como favorito ou é mais um peso histórico nesse favoritismo? Tem muito desse peso histórico, mas a seleção brasileira sempre chega com favorito. Em algumas situações mais, outras menos. Se a gente lembrar, 58, 62, o Brasil chegou bem, mas não chegava como favorito. Em 70, nós saímos daqui vaiados e demos aquele show. Em 94 foi a mesma coisa, classificamos lá num sufoco danado com o Romário lá no Maracanã. 2002 os caras só não apanharam, foram embora antes, que a torcida queria bater em todo mundo. Então, cara, é assim, normalmente, quando a gente vai bem na eliminatória, dá errado. Isso é só um dado histórico. E dessa vez a gente deu uma sambada na eliminatória, classificamos, porque não dá de 10 sets classificarem o Brasil ficar fora. A gente não tem um grande time. Mas, cara, jogo é jogado. Sim. Essas 8 Copas do Mundo que eu já participei, eu cansei de ver, por exemplo, se a gente vai falar da Argentina, que é a última campeã, a Argentina perdeu na estreia para a Arábia Saudita e passou em 2 decisões por pênalti. Eles podiam ter ficado no meio do caminho como a gente ficou. Sim. Então não tem muito o que fazer, né, gente? Jogo é jogado, cara. E esse tempero especial que a gente está tendo pela primeira vez com um técnico gringo, e não só um técnico gringo, né, mas o técnico, né, porque se ele não for unanimidade, é 90% ali de pessoas que aprovam ele tá lá. Você acha que vai fazer diferença ou na hora que chega lá jogo é jogado? A gente tem duas situações que a gente precisa observar com cuidado, é uma discussão mais profunda, mas a gente normalmente nisso costuma ficar no raso. O que acontece? A maioria desses jogadores jogam fora, né? Dos principais jogadores da seleção. E eles saem daqui com 18 anos. Então eles saem como protótipos de jogadores e lá fora eles se tornam jogadores. Vocês são médicos, sabem disso. O cérebro está formado aos 30. Aos 18, essa parte frontal, que é decisão, cognição e tal, está sendo formada. É aquela coisa do repetitivo, do reflexo condicionado. Então eles aprendem a jogar lá fora com tomada de decisões que os treinadores impõem, né? E aí vem o questionamento desses últimos anos que o técnico brasileiro não conseguia trabalhar na maneira que os estrangeiros jogam. A maioria dos nossos principais jogadores jogam na Europa. Então agora, com a chegada de um técnico estrangeiro, não tem mais desculpa. Os jogadores jogam lá fora, o cara joga lá fora, então eles têm uma identidade comum, né? Eles têm uma identidade comum. Mas o que sempre fez a gente ganhar uma Copa do Mundo? Isso é diferente. Individual, né? Qualidade do jogador. Instinto. A gente deixou de lado o instinto. Hoje, na minha visão, a gente vive num limbo. A gente deixou de ser aquela loucura que a gente era, contando demais com o talento, que secou, e não dá para ser racional como os caras. Então nós não temos identidade, a gente não é nada, futebolisticamente falando, né? A gente está num limbo. E esse limbo é muito ruim, porque o que faz um time ser vencedor, que é a tua primeira pergunta, principalmente personalidade e identidade. E a gente vê a nossa seleção despersonalizada, sem identidade, apostando tudo agora num treinador. Nunca no futebol brasileiro de seleção se apostou num técnico. Nunca. Então estão achando que o técnico vai resolver. Ele pode resolver? Pode, por causa disso que eu falei. Agora os caras falam todos a mesma língua. Eu não gosto de um técnico estrangeiro na seleção brasileira, porque vai de encontro mais ou menos isso que eu falei. É identidade nacional. É botar a camisa. É dar sorte. É dar certo. Tudo isso é um monte de conjunção de situações, de fatores que convergem para uma coisa. E a seleção brasileira, cara, o jogador brasileiro, ele sempre foi instintivo, irracional. Não dava para ser aquela loucura desordenada que a gente tinha, mas também não dá para ser essa aula de matemática. Né? Você gostou mecânico, né? E não é a nossa característica. Porque tem uma coisa no futebol mundial que mudou muito. Nos últimos 30, 40 anos, a miscigenação na Europa foi muito grande. Então lá nasceu um novo jogador.
Não é mais aquele grandão, forte, cintura de ovo que só obedecia taticamente. Hoje, características, principalmente da África, alguma coisa da Ásia, criaram um novo biotipo do jogador europeu. Você vai ver jogo de europeu contra o sul-americano, os caras são grandes, são fortes e têm habilidade. E eles têm o que acho que todo mundo achava que faltava pra gente, que é a capacidade de organização. Então a gente sempre sai de um extremo para o outro. E esse que é o problema. A gente saiu de um extremo desorganizado para querer ser extremamente organizado. E eu acho que não vai funcionar. Mas, como eu disse, o jogo é jogado. Você acha que dessas 8 Copas que você acompanhou, esse é o pior time? Não. Qual foi o pior? Não é o pior, mas ele está longe de ser o melhor. Porque é difícil você falar pior. Porque se você olhar individualmente, a gente tem uma quantidade menor de jogadores que fazem a diferença. A seleção brasileira sempre foi uns 3, 4 fora de série. Mesmo quando a gente perdeu, uns 3, 4 fora de série, uns caras bons e a galera que completa. Que corria. Essa é a diferença. Não dá para falar que... Porque é o seguinte, às vezes individualmente pode não funcionar, mas como time funciona. E é um tiro tão curto que pode dar certo. A Argentina é o Messi. O jogo gravita em torno dele, mas eles têm bons jogadores também. Mas eles têm um só fora de série que funcionou e quase que eles dançam. Nós dançamos na última Copa por besteira, cara. Se aquele lateral, se é um argentino uruguai, ele mordia a bola, cara. Porque ele não tinha mais jogo. Sim. Aí o cara que entrou pra marcar foi jogar de ponta direita. E o principal jogador do time tava marcando de volante. Então, cara... E pedindo pros caras voltarem. São circunstâncias do jogo, cara, que do lado de fora tudo parece que dá pra controlar. Mas lá dentro não. E outra, o jogo que você vê na televisão é um jogo. O jogo que você vê na arquibancada é outro jogo. O jogo que eu vi como repórter na beira do campo é um. E lá dentro é outro, cara. Então são N detalhes que não tem como mensurar, cara. Tanto pode dar certo como pode dar errado. Existem tendências e o achismo. Futebol é legal por causa disso, cara. Todo mundo acha que manja. Eu não me atrevo a falar de tática porque eu acho que eu conheço alguma coisa, mas não dá pra discutir com os caras. Você acha que essa seca que a gente tá vivendo é porque os caras estão indo embora muito cedo pra lá? Porque antigamente, assim, você pegava Miller, Careca... 25, 24 anos pra ir embora. Jogar uma Mário, Bebeto, todo o próprio mundo Neymar, era né? criado aqui, Neymar né? foi o último que saiu com Neymar. 21. O último. Volta no início da nossa conversa. A gente despersonalizou, a gente descaracterizou o nosso jogador para querer criar um novo jogador. Que pelo jeito não deu certo. Vamos ver agora, acho que a última tentativa é com esse técnico. Você vai ter a conjuntura de deles. Como eles aprenderam a jogar lá fora, porque o jogador aprende a jogar lá fora. Com 18 anos que ele sai daqui, ele tem a perspectiva de ser um grande jogador. Ele vai se transformar num jogador lá. É como um médico, você se forma, você tem todo o conhecimento. Aí tu vai para a residência, ela te molda, te prepara, não sabe nada. te prepara e aí depois vai te levar para uma vida prática melhor ou pior. Vai depender de como você aproveitou a residência, como foi a tua formação acadêmica. E é isso, a gente tem uma formação de base errada, na minha visão, tá muito errada, porque, cara, a gente prioriza conquista. Moleque de 7, de 10, de 12 anos, isso não existe. Em 92, cara, eu fiz a primeira edição de Champions League, eu trabalhei em Portugal, numa emissora de TV lá. E eu fui fazer um primeiro jogo, a primeira temporada de Champions League, eu morava no Porto, fui acompanhar o Porto contra o PSV. Jogava o Romário lá, no PSV ainda. E aí na volta, eu passei em Amsterdã, fui conhecer o CT do Ajax. Isso estamos falando em 34 anos atrás. Até os 14 anos, o moleque ia lá só para jogar bola, era lúdico. Via qualidade, via perspectiva, o cara pegava de 14 e ia treinar de uma outra maneira. E o time de baixo jogava igual o time de cima. Porque existia uma linha mestra de conduta. Você é meu treinador, você vai ser treinador, mas o clube joga assim. Não é pegar o cara que está solto no mercado e vem para cá. Que o maior câmbio dos times europeus não é só de técnico, é de mentalidade do clube, porque tem um dono. Ou tem pelo menos referências que são mantidas. Então, por isso que eu falei que a discussão ela é muito mais profunda, é mais ampla, cara. A gente descaracterizou a molecada. Não é porque sumiu a várzea, diminuiu, dificulta. Mas a gente está
tirando dessas crianças a possibilidade de serem eles. A gente quer que eles com 7, 8, 10 anos sejam o que eles não são, ainda não estão prontos para ser. E aí fica difícil. Eu acho que é o pai do Rodrigo que parou de jogar porque o Rodrigo já tava ganhando mais do que ele na base. O pai dele foi um lateral que teve um sucesso razoável, né? Jogou em times pequenos, mas conseguiu se profissionalizar. Eu acho que qualquer cara que se profissionaliza, ele tem sucesso. Porque é muito diferente, a área de vocês também mostra isso. O biotipo, ele precisa ser adequado para o esporte. Aí você potencializa ele. Mas o pulmão você dá pro cara, mas cérebro não. O cara nasce com instinto para jogar,